Mentira! Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó. Hoje o capítulo 22, mas antes, como sempre fazemos, eu quero pedir aqui então quero fazer aqui três pedidos. O primeiro é para que você não apenas escute e curta esse estudo, mas compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também venham ser abençoadas. O meu segundo pedido, porque o desejo do nosso coração é que você leia a Bíblia toda, é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Então leia, não perca essa oportunidade e se desafie a ler a Bíblia toda, porque esse é o desejo do nosso coração, que você leia a Bíblia toda. Terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós colocamos à disposição ali na igreja. Então, para tentar alcançar toda a igreja, colocamos em dias e horários distintos. Então, temos estudos ali às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. Venha e participe, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento e o intuito desse conhecimento é te aproximar mais de Deus. Então, não perca essa oportunidade. Venha participar. E feito esses pedidos, eu quero compartilhar com vocês hoje aqui em Jó capítulo 22, do versículo 6 até o versículo 9. Versículo 6 até 9 diz: sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos, você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham. Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto. Sendo você poderoso, dono de terras e delas vivendo e honrado diante de todos, você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e perigos repentino o apavoram. Li até o versículo 10. Então, aqui vem as acusações agora de Elifaz. Eu quero compartilhar com você hoje, então, aqui, comentário da Bíblia Thomas Nelson. Então, temos usado aqui alguns livros, alguns comentários bíblicos, e hoje eu quero, então, compartilhar Thomas Nelson. Você pode procurar ali o Marnone na entrada da igreja, na loja da Ação Social, e ele tem lá, então, essa Bíblia Thomas Nelson para vender. Certamente você vai fazer uma grande aquisição se comprar essa Bíblia. E aqui, nesse trecho, diz assim o comentário da Thomas Nelson: ele faz uma abrupta mudança de direção. Nesse discurso, ele até mesmo detalha os pecados de Jó, embora no primeiro discurso tenha meramente zombado da impaciência de Jó ao ver as adversidades das outras pessoas vindo sobre si, lá no capítulo 4, versículo 4 e 5. Agora, entretanto, ele o acusa de exigir penhores, de tomar as roupas dos pobres, de recusar-se a alimentar o faminto e de não mostrar compaixão pelas viúvas, que é esse trecho, então, aí que nós lemos. E a gente sabe que isso não é verdade, que essas acusações são falsas. Por que nós sabemos isso? Porque lá no capítulo 1, o Senhor fala a respeito de Jó, fala que ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Na verdade, no início do capítulo, você vai ver então aí, o redator do livro falando essas coisas a respeito dele, mas na conversa entre Deus e o diabo, Deus e Satanás, a gente vê lá então Deus fazendo essas afirmações a respeito de Jó. Então as afirmações de Elifaz agora,
que são pesadas, elas são falsas. E qual que é o problema disso, dessas acusações serem falsas? É que, colocando-nos no lugar de Jó, se alguém faz essas acusações contra a gente, ainda mais sendo amigos, a gente vai parar e vai pensar e vai, como diz Paulo, né, ali em 1 Coríntios 11, 28 e 2 Coríntios 13, 5, nós vamos procurar nos examinar e ver se realmente isso é verdade. Então, o problema dessa acusação é que, se ela for verdadeira, e aí eu quero compartilhar aqui, né, uma passagem lá de Mateus, capítulo 25, lá antes, então, da paixão de Cristo, antes ali do Getsemane, pouco antes ali do Getsemane, Mateus capítulo 25, a gente vai ler ali do versículo 41, a partir do versículo 41, que diz: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com sede ou com fome, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, a gente vê qual que é o destino de quem, então, realmente faz o que ele faz, está acusando Jó de ter feito. Eu não sei se vocês sabem, então fica a sugestão, eu não vou abrir aqui agora o texto, mas lá em Ezequiel capítulo 16, versículo 49, então Ezequiel capítulo 16, versículo 49, diz que o pecado de Sodoma foram dois os pecados. O primeiro, arrogante, eles eram arrogantes. Segundo pecado, tinham fartura de pão e não compartilhavam com os outros. A gente sabe que ali, quando Ezequiel está falando a respeito de Sodoma, esse foi o pecado de Sodoma, não é assim? Que está falando lá, é assim que começa o texto. A gente sabe que Sodoma ali, ele estava se referindo a Israel, reino do norte. Israel, reino do norte, ele foi levado ao cativeiro assírio no ano 722, 721 a.C. E aí então ele está falando qual que foi o pecado do reino do norte. E a gente sabe então que o pecado do reino do norte, que então Ezequiel está acusando ali o pecado do reino do norte, é o mesmo pecado de Sodoma e Gomorra. Confere aí na sua Bíblia, dá uma paradinha aí agora, abre em Ezequiel capítulo 16 e dá uma lidinha aí no versículo 49, que você vai ver isso que eu acabei de falar. Então, esse tipo de pecado leva à destruição e leva à ruína. Acontece que essa acusação aqui de Elifaz é uma falsa acusação. Daí a necessidade de Deus ficar irado, e aí você pode conferir aí, né, no capítulo 42, que Deus vai ficar irado com os amigos de Jó. Vai inclusive pedir para Jó orar por eles. Então, motivo Deus tem de sobra por conta das falsas afirmações. Eu não sei se você sabe, certamente você sabe, que o 9º dos 10 mandamentos é não dirás falso testemunho. E aqui, nessa ocasião de Jó,
ainda não haviam os 10 mandamentos dados ali, né, por Deus através de Moisés, porque Jó, muito provavelmente, alguns estudiosos dizem que a data menos tardia do livro é cerca de 2.200 antes de Cristo. Moisés é cerca de 1.500 anos, então há uma boa distância aí, cerca de 700 anos que separa Jó de Moisés. Então Moisés, quando ele traz esses mandamentos, né, ainda não existia aí para o período de Jó. Apesar que Paulo fala lá no livro de Romanos que a lei está gravada no nosso coração. Então sabemos, né, como é de conhecimento ali, né, quando você lê, estuda, aprofunda um pouquinho ali em Romanos, que esses mandamentos que estão escritos ali, gravados ali no coração de todo homem, né, nada mais do que um axioma. Essas verdades que sabemos, né, mas que não temos ali como provar. Então todo ser humano já nasce sabendo, de uma certa forma, quando comete esse tipo de pecado, que isso é pecado. Então, acusações falsas ali de Elifaz. E como eu falei, tanto o autor do livro quanto Deus falam que Jó era um homem íntegro e reto. Então, muitas vezes, nós somos acusados de forma falsa, de forma às vezes fraudulenta. Quantos de nós, né? Eu já tive essa experiência de receber uma acusação grave. Aliás, pensando que agora, mais de uma vez, bem latente, acusações falsas a meu respeito, não é assim? Mas quem nos defende é Deus. E é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai observar aí no capítulo 42. Deus que defende Jó, né? Então, se você está passando por essa situação, meu irmão, não precisa se preocupar. A única coisa que você tem que fazer é dobrar os seus joelhos, colocar isso diante de Deus, e fazer como Jesus falou para que venhamos fazer lá no Evangelho de Mateus, Sermão do Monte, novamente, capítulo 5, a partir do versículo 43 até o 48. O 48 Jesus fala assim: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que estás nos céus. E como que faz para a gente alcançar essa perfeição? Lá no versículo 43, a partir do versículo 43, você vai ver Jesus falando que nós devemos amar o nosso inimigo e orar por quem persegue. Então, se você está sendo perseguido, ou se você não está sendo perseguido, mas conhece alguém que está sendo perseguido, ore em favor, né, das duas pessoas, tanto do perseguidor quanto do perseguido. O perseguidor, para que ele se arrependa, para que ele se converta, para que ele tenha um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, porque se ele tiver esse encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, essa perseguição vai cessar. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.